Salve, salve, rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Olha, o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo aí tutorial informativo para quem já passou por esse problema, né, enfrentou esse problema que eu tive aqui, até recente, que é um problema na ventoinha da PSU, mais conhecida como a fonte de alimentação da nossa impressora. No caso, eu vou mostrar que ela está fazendo esse barulho aqui, começa com esses sintomas do vídeo. E depois ela começou a funcionar sempre com a impressora. A partir do momento que eu ligo a impressora, ela já começava a trabalhar com um barulho muito alto. E o certo seria ela só ligar quando a fonte de alimentação alcançasse 50 graus, aí ela começa a trabalhar para resfriar. Antes disso não era para ela funcionar, e faz bastante barulho. E eu abri a fonte, tentei lubrificar o rolamento da ventoinha, porém ela não tem entrada para o rolamento, ela é totalmente selada. Então eu precisei de uma fonte nova que chegou, está aqui. Ainda não abri, foi na própria Creality, né, da garantia que eles me mandaram. Poderiam ter mandado só a ventoinha, mas eles mandaram a fonte inteira, então melhor ainda. Porque provavelmente o problema tá nos termopares que medem a temperatura ou alguma coisa assim, tá bem? Então o primeiro passo é você colocar a impressora numa superfície e tenta colocar um pano, alguma coisa para não arranhar ela nem nada. E depois, com bastante cuidado, a gente vai virar ela, tá bem? Então a gente vem aqui e deixa ela aqui deitada, porque vamos precisar remover essa tampa aqui. E para remover ela é esse parafuso e esse daqui, tá bem? Vamos usar uma chave de 2 mm para remover os parafusos dessa tampa. Uma coisa que eu não falei é que vamos precisar remover os pezinhos também, tá? Então eu vou acelerar o vídeo para remover isso daqui. Aqui não é necessário tirar essa ventoinha daqui, nem desconectar, porque a gente vai trabalhar aqui, tá bem? Então para isso, a gente vem aqui. Aqui dentro da impressora nós vamos precisar tirar 4 parafusos, que eles estão aqui, olha. Aqui, aqui e tem os outros aqui atrás, tá bem? Eu vou tirar eles e assim que tirar, a gente já consegue remover a fonte daqui de trás. Agora, depois de remover os parafusos, a gente vai precisar de uma chave Phillips. Chave pequena. Abre isso daqui. E esse outro. A conexão aqui é bem simples, fácil, tá bem? Aqui eu tiro, se vocês quiserem, tiro uma foto, né? Mas eles já ficam praticamente na posição. Aqui o positivo e o negativo. Tirei uma foto para não fazer nada errado, não conectar nada errado, tá bem? E é só remover esses conectores. Removemos a nossa fonte, tá aqui. Agora vamos abrir e ver se realmente tem uma fonte ali dentro, não é um tijolo. Exatamente igual. Opa, os conectores são diferentes. A forma como eles são dispostos, a placa, eu não entendo de eletrônica, tá, gente? Quase nada. Então,
Enfim. Vamos colocar lá no sítio e testar. A few moments later. Pode soltar? Agora a gente vai conectar de novo, né? Vamos lá, primeiro a gente abre os parafusos dos bordos. Aqui temos o positivo aqui e o negativo aqui. Isso segue como outro. Gente, antes de fechar tudo, eu vou testar ela para ver se está funcionando. Se não vai disparar assim que eu ligar a impressora, tá bem? Então vou pegar o cabo ali rapidinho pra gente fazer esse teste. Tá certo, tô ansioso. Tomara. Vamos lá. 3, 2, 1. Funcionou. Tá Não tá bem... o barulho. Não tá o É, barulho. bem silencioso. Espera. Vamos esperar. Nossa, não, nem se compara. Nossa, parece outra impressora. Sim. Quando ligava, ela já parecia um avião querendo De lá do decolar. outro lado da casa, de porta fechada, dava pra Dava ouvir. pra ouvir. Agora esse barulho não vai dar pra ouvir. Não, ainda mais quando tiver fechado. Arrasou. É isso. Tá consertado. E aí, gente, vocês gostaram? É isso aí. Antes ela tava parecendo um avião querendo decolar, agora tá silenciosa. Espero que tenha ajudado em alguma coisa esse vídeo, né? Se alguém passou por isso ou precisa trocar a fonte. E outra coisa interessante é calibrar as correias dela, caso você tenha aí várias horas de impressão e nunca fez isso. Muda muito a qualidade da peça, gente, muito mesmo. E eu tenho um tutorial muito bom sobre isso, que tá aqui no Shorts. Eu vou colocar o link aqui para vocês verem. E aproveita quando for desmontar a impressora, que ela já vai estar aqui, já teve todo esse trabalho, e realize essa calibração das correias, porque além de melhorar a vida, aumentar a vida útil da impressora, porque vai evitar desgastes, vai evitar tensão desnecessária, você vai ter peças muito melhores. Eu fiz esse teste, tem aí no vídeo a prova de como fica melhor. E qualquer dúvida sobre os processos, deixem nos comentários, tá bom? E é isso. Curtam, segue o canal e até a próxima.